Depois de todos os sitiantes já estarem reunidos em nossa propriedade, eu acabei ouvindo meu velho pai, que se encontrava em conversa com aqueles homens. Então ele acabou falando que preferia usar o sangue de algum de seus porcos para atrair aquele ser, ao invés de deixar aquela criatura simplesmente matar seus animais por puro prazer. E foi isso que realmente foi feito. 2 ou 3 pequenos leitões foram mortos, e enquanto alguns sitiantes derramavam aquele sangue pela mata, outros preparavam o chiqueiro, acreditando que a criatura iria até aquele lugar. Então lá dentro ficou a carne dos porcos penduradas por ganchos. Alguns homens esticaram uma rede feita de corda, e tão logo a tarde desse lugar à noite, em cada ponta daquela rede ficaria um homem a segurando. A intenção era tão logo a criatura entrasse no chiqueiro, aqueles homens soltariam aquela rede sobre a fera, e ao mesmo tempo todos abririam fogo contra aquele ser. Mas infelizmente o que aconteceu foi o oposto de tudo isso. Enquanto todos acreditavam que a criatura viria pela mata em direção ao chiqueiro, eu e minha mãe ficamos em segurança dentro de nossa casa. Ninguém imaginava que aquele ser do inferno deixaria de ir até aquele lugar para simplesmente acabar indo até a casa em que eu e minha mãe se encontrava. As luzes da casa estavam todas apagadas. Somente a claridade da lua adentrava pela cortina que estava na janela. E bem ao longe de nossa casa, era possível ouvir os cachorros que foram trazidos pelos sitiantes locais. Mas foi em um determinado momento que tudo acabou ficando em silêncio. O único som que ainda ouvíamos era o vento que balançava as árvores que existiam ao redor de nossa casa. O medo que eu me encontrava fazia minhas pernas tremerem. Dentro da casa, eu e minha mãe ficamos bem quietos. E eu procurava escutar qualquer som que fosse de meu pai e seus amigos se aproximando de nossa casa. Mas ao invés disso, acabei vendo que algo passou muito rápido pela janela e foi em direção à porta da sala. Eu acreditando que fosse meu pai ou até mesmo algum dos homens, acabei caminhando até a porta. Esse foi o meu maior erro. Antes mesmo que eu a abrisse, era possível ouvir os rosnados, muito parecido com o rosnado de um cachorro. Um forte cheiro de podre começou a adentrar dentro de nossa casa. Eu tentava me mexer, mas não conseguia. O medo passou a tomar conta de mim. Quando minha mãe me viu naquela situação, ela caminhou bem devagar em minha direção. E foi no momento em que ela sussurrou o meu nome que o que estava do lado de fora da casa acabou se jogando sobre a porta. Eu e minha mãe corrimos para dentro do quarto. E minha mãe, temendo por nossa segurança, acabou empurrando seu guarda-roupa até a porta para tentar impedir o ataque daquela criatura, caso ela viesse a entrar dentro de nossa casa. Então lá de dentro escutamos o momento em que aquela fera se jogou mais uma vez sobre a porta e acabou a derrubando. Tão logo a criatura entrou dentro da casa, passamos a ouvir o som da casa sendo revirada. Mais uma vez aquela fera se jogava sobre a porta, mas dessa vez era a porta do quarto em que eu e minha mãe se encontrava. Também não iria demorar muito para que o guarda-roupa que calçava a porta acabasse sendo arrastado. Foi então que minha mãe acabou tomando uma decisão muito perigosa.
Ela pediu para que eu pulasse a janela do quarto dela e corresse na direção em que meu pai estava com os sitiantes. Mesmo com todo o medo que eu me encontrava, acabei fazendo o que minha mãe me pediu. E tão logo passei correndo pelos fundos da casa, a criatura acabou escutando o barulho que eu fiz e saiu correndo lá de dentro e veio em minha direção. Um dos cachorros que estavam com meu pai parecia sentir que eu estava em perigo e acabou correndo em direção à nossa casa. Meu pai e seus amigos acabaram retornando às pressas para casa. Nesse momento, os cachorros me alcançaram, e se não fosse por eles, a criatura teria me matado. Enquanto os cachorros atacaram a fera, eu consegui chegar até meu pai. E da onde eles estavam, que os homens abriram fogo contra aquele ser maldito. A criatura parecia não se importar com os tiros que recebia em seu corpo. Cada vez mais ela se aproximava de nós. Foi então que aquele velho senhor que já tinha nos alertado se aproximou e, com um velho 38 em punho, atirou e acertou aquele ser do inferno. No momento em que isso aconteceu, a criatura soltou um forte urro que cortou a noite. E depois disso, correu em direção à mata. Era possível ouvir os seus gritos, que pareciam estar cada vez mais longe. E passado alguns segundos, tudo voltou a ficar em silêncio. Eu e meu pai corrimos até a nossa casa para ajudar a minha mãe, enquanto os outros sitiantes foram até os cachorros que estavam machucados. Tão logo adentramos a casa, notamos que tudo estava revirado. Então eu chamei por minha mãe. Ela estava bem. Meu pai pediu para que todos os cachorros fossem recolhidos em nossa casa e também fossem tratados os seus ferimentos. No momento em que isso estava sendo feito, um dos sitiantes perguntou ao seu louro o porquê que no momento em que todos atiravam, a criatura parecia não se importar com os tiros que recebia. E no momento em que ele atirou, a fera sentiu dor e fugiu. Então seu louro lembrou a todos que não seria fácil lutar contra o sobrenatural e que a única forma de se ter alguma chance era buscando o sobrenatural para nos ajudar. Meu pai, não entendendo nada, acabou pedindo para ele explicar melhor essa situação. Foi então que ele respondeu a todos. Um dia antes ele foi até uma velha senhora, que muitos dizem ser uma dominadora de poções, e pediu a sua ajuda. Depois de contar tudo a essa senhora, ela pediu para que seu louro deixasse seu revólver carregado com ela e só voltasse buscar durante a tarde. E assim ele fez. Quando ele retornou e pegou a sua arma, ele notou que não havia nada de diferente. E quando ele falou em pagar pelos feitos daquela senhora, ela apenas falou que era o mínimo que ela poderia estar fazendo, pois ele deixava ela ficar morando na mata que existia em sua propriedade. Depois disso, ele agradeceu e retornou para sua casa. Se não fosse aquele senhor ter buscado ajuda, não teríamos conseguido afugentar o lobisomem de nossas terras. E por fim, alguns dias depois, foi encontrado em meio à mata um animal que se encontrava em decomposição. Muitos dizem que era um boi, outros dizem que era um cachorro, mas ninguém sabe explicar o fato desta criatura ter as mãos quase humanas e também grandes presas que pareciam se projetar para fora de sua boca. Depois desse acontecimento,
Nunca mais tivemos surpresas desagradáveis em nossa região. Cordiais uivos a todos. Boa noite.